Mas eu resolvi entrar no Apocalipse porque o Apocalipse ele é bastante cativante, apesar de não muito explorado, não tão bem entendido. Mas o Apocalipse ele é um som, como eu disse, né, um som de cinema, título de filme, né? Hollywood fez muitos filmes, ganhou muita grana em cima do livro do Apocalipse e da expressão Apocalipse. E não, você sabe que a palavra Apocalipse no grego quer dizer revelação. Revelação. Quando a gente fala assim, vamos estudar o livro da revelação do Apocalipse, é uma redundância, porque o Apocalipse já quer dizer revelação, a palavra no grego, tirar o véu, né? Descobrir. Então, se é algo que foi tirado o véu, foi descoberto, não há muito segredo, não há muito mistério aqui, a não ser por falta de entendimento, por falta de compreensão e por falta, às vezes, até de dados históricos que haviam no passado que não chegaram até nós. E por falta desses dados históricos, dessas explicações, desses achados históricos, a gente não consiga interpretar determinadas metáforas, determinados simbolismos que estão cheios e carregados no livro do Apocalipse. O problema do Apocalipse, como livro, como obra literária, e até tem muita gente que chega assim com sede para estudar o Apocalipse e acaba desanimando. Eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. O que é isso aqui? Monstro com 7 cabeças, anjo com 6 asas. O que é isso aqui? Espada saindo da boca. Então, tudo isso faz com que as pessoas... Acontecem duas coisas. Primeiro, existem pessoas que não se interessam pelo que está escrito no Apocalipse. E segundo, existe outro grupo de pessoas que especulam tanto, inventam tanto, que acabam saindo muito fora da mensagem central do livro. Eu pessoalmente tento manter o equilíbrio. E percebo que às vezes mesmo se policiando, a gente acaba quase que pegando uma banguela, pegando uma banguela e não conseguindo voltar. Porque o Apocalipse é assim. É a natureza do livro, porque ele tem um segredo interessante. Ele tem um botão, um botão mágico, o Apocalipse. Ele desperta a nossa imaginação. Esse é a questão. O Apocalipse, por causa das suas metáforas, das suas alegorias, por causa de seus simbolismos, suas parábolas, ele acaba despertando a imaginação, a nossa imaginação. E nesse despertar da nossa imaginação, e tem gente que tem imaginação muito fértil, e eu talvez seja um deles, acabe falando muita coisa que não tem nada a ver. Do outro lado, tem a interpretação sólida, monolítica, concreta, segura, do que a gente chama de igreja, teologia cristã. Olhando para a teologia, essa teologia sólida, concreta, monolítica, fixa da interpretação que a religião deu ao Apocalipse, o que mais me antipatiza nela é o reducionismo. Como a teologia tradicional reduz a grandeza da mensagem deste livro. Eu estou dando uma introdução que eu acho necessário dar, porque eu quero que se entenda que eu pretendo e sempre quis e me policio nesse sentido de manter o equilíbrio. E penso eu, que eu tenho uma vantagem, porque a minha interpretação ela está vinculada, ela está linkada
ela está ancorada no Evangelho de Jesus e na revelação do Evangelho. Isso faz toda a diferença. Você não vai encontrar aqui na minha Bíblia, aqui na minha mesa, temos 1, 2 e 3, 4 Bíblias. Não tem nenhuma revistinha, não tem nenhum livro, não farei uso de nenhum comentarista, nenhuma interpretação do outro. Eu vou ler o livro, o texto puro do Apocalipse, sem nenhum tipo de suporte, uma revistinha, porque a gente sabe que tem isso, né? As igrejas, muitas igrejas, ontem eu falei dos testemunhos de Jeová, dos adventistas, eles usam muito revistinha que dá a interpretação do texto, não dando liberdade para a pessoa pensar por si mesma. Peraí, é isso aqui mesmo? Porque eu começo a ler a revista, e em vez de eu ler o texto bíblico, eu leio a revista. Porque a gente fez, tá mais mastigadinho, mas esse mais mastigadinho é um problema, porque às vezes você vai na onda só do cara. Eu sei que você pode estar vindo na minha onda, mas eu só tenho a Bíblia aqui, eu vou fazer uso dela. E eu tenho, claro, um know-how do Evangelho atrás de mim, são muitos anos do Evangelho, e de um monte de livros e textos e pesquisas que eu fiz, só que eu tenho um caminho seguro, eu tenho pedras nesse pântano movediço da interpretação, da hermenêutica, da exegese, eu tenho pedras sólidas por onde eu vou estar pisando, que é o Evangelho de Jesus, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, lamentavelmente, com muita tristeza, muitos teólogos, muitos pastores, muitos padres, muitos professores de classe, de escola cristã, não conhecem o Evangelho. Não conhecem o Evangelho. Não sabem do que eu estou falando. Não tiveram uma revelação do Evangelho. Se você pegar as minhas aulas e pegar os meus áudios e vídeos anteriores, no 7 eu acho, que eu falo sobre a revelação do Evangelho. Não é falta de estudo, não. Eu falei que eu tinha uma biblioteca aqui de 1.200 volumes de livros. Hoje ela está bem mais reduzida. Eu reduzi ela porque eu fiz ali dei uma peneirada, avaliei, né, os livros bons, os livros que eu acreditava serem, que glorificavam a Deus no sentido de permitir que a gente pense nessa loucura pura que é Deus. Deus é loucura pura. Por quê? Porque não cabe na nossa cabecinha desse cérebro que está reduzido a 10% de sua capacidade só. Então, não é falta de ler, de estudar, de pesquisar e muitas outras coisas, mas eu podia ter puxado para cá, pelo menos, sei lá, eu devo ter lá uns 20 livros ali na minha biblioteca que fala sobre muitos bons autores que falam sobre o Apocalipse. Mas não vou fazer isso, para que a gente não fique atrelado à interpretação do outro. Não que o outro não seja importante. Se você já ouviu os vídeos anteriores, você vai perceber que eu faço. Eu peso muito o que eu leio do outro. Eu faço uma análise, um exame do que o outro disse. Não rejeito tudo, mas também não engulo tudo. Então aqui, se você abrir a sua Bíblia, e seria muito importante que você pegasse a sua Bíblia, né, se tem uma Bíblia aí na casa, me acompanhasse. Eu estou fazendo uma edição desses áudios e desses vídeos para eu colocar os textos bíblicos e outros temas que eu abordei anteriormente. Se você quiser que eu toque no assunto, você deixa embaixo no comentário, tá bom? Então, a último livro, não dá nem para ser chamado de livro, né? Porque são 22 capítulos, né? São 22 capítulos
você lê isso aqui em 2 horas. Se você sentar e ler, se lê em 2 horas o Apocalipse. Mas não é assim também que deve ser feito. Esse é outro problema. O Apocalipse não é linear. Não é linear. Você sabe o que é linear, né? A narrativa dele é linear. Mas os eventos não são lineares. Ele não tem um começo, meio e fim, digamos assim. Ah, mas ele tem lá, Reinaldo, no capítulo 22, final de todas as coisas. Tem, não é bem isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte, que se você pegar o livro do Apocalipse como um livro com uma narrativa linear, tentando entender como se um evento fizesse parte do evento seguinte, que entrelaça com o seguinte, assim de forma bem harmoniosa, né? Assim, colocadas em blocos sequenciais, não. Você não vai entender o Apocalipse desse jeito. Assim como tem muitos textos. As profecias de Jeremias, Isaías, Ezequiel também não são lineares. Né? Não é um livro assim que você sabe que tem um enredo com passado, presente e futuro, ou um enredo com começo, meio e fim. Os seus eventos não são lineares. Por exemplo, tem 4 tempos no Apocalipse. 4 tempos distintos no Apocalipse. 4 tempos lineares. Espera aí. No Apocalipse tem 4 tempos diferentes. O linear é um deles. Um deles. Quando o evento está sendo narrado dentro do tempo linear, é fácil de ler e entender. Moleza. Mas quando de repente aquela linha de tempo é interrompida por um evento que aconteceu antes. Aquela narrativa linear que você estava seguindo, de repente, isso acontece no Apocalipse. Vem um bloco, cai, né? Cai um evento que não aconteceu na sequência, aconteceu antes. Ou então você está lendo linearmente, né, aquela narrativa gostosinha, maravilhosa, de repente, cai ali um episódio, uma visão que vai acontecer lá na frente. Então o tempo linear é um só. Qual outro? Que eu saiba, deve ter até mais. Eu ponho 4 aqui, porque são os 4 que mais aparecem no Apocalipse. Aparece o tempo linear, que é esse nosso. Linear, ou timeline, né? Timeline se encontra no Facebook, linha de tempo, né? Primeiro você postou isso, depois você postou isso, depois você postou isso. Dá até para seguir, né, as datas, né? No dia 23 eu postei isso, no dia 24 foi isso, no dia 25 foi isso, no dia 26 foi isso. Tá certinho, tá tudo agrupado, tá fácil. Você quer procurar o que você postou na data do dia 23 de agosto, tal, você clica lá, digita, cai certinho. O Apocalipse não está assim. O Apocalipse, ele começa no linear. Não tão no linear. Você vai perceber isso aqui na leitura do capítulo 1. Quando João fala que está na ilha de Patmos, e de repente quando aparece um anjo, quando aparece um fenômeno que invade, né, o mundo de João, ele interrompe a linearidade daquele tempo. Então, quando eu sento, às vezes eu ouço, você já ouviu aquele estudo do Apocalipse, do fulano de tal?
Legal, Apocalipse. Pô, quem que fala do Apocalipse hoje? Quero ver. Aí eu pego, sento para ouvir. Quando eu percebo que o cara não manjou nada do tempo ali dentro, eu sei que não dá, né? Se ele não acertou o tempo, qual é o relógio do Apocalipse? Esse reloginho de pulso que a gente usa na mão, no braço? Ai, que relógio facinho, né, de medir o tempo assim. Por isso que não tem data no Apocalipse. Não tem data da volta de Jesus. A gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que também no tempo linear será no futuro. Mas a gente não sabe quando. O Apocalipse ele está construído de uma tal forma para embaralhar tudo mesmo. Embaralhar para que ninguém tenha essa presunção, essa pretensão de conseguir encontrar a data correta, exata da volta de Jesus. A gente tem sinais da volta dele. E Jesus falou para a gente ficar atento a estes sinais, porque quando esses sinais começarem a acontecer, Jesus disse, o meu tempo está chegando, o tempo está próximo. Então nós temos sinais, mas ele está, eu já vi muita coisa. Tem gente que faz cálculo, né? Porque é 2000 anos é 2 dias, aí pega 4000 anos lá em Gênesis, mas tal, vai dar 7 dias, no 7º dia Deus descansou, porque 7º dia é 7000 anos, que bobagem, que bobagem. A idade da Terra é de milhões, outra vez bilhões de anos, e a idade da civilização humana aqui na Terra é tão curtinha, mas também pode passar 12, 20, 25 mil anos que a raça humana está aqui na Terra. Então, pegar cálculo, eu lembro disso, teve uma época, foi em 1977, tem uma pastora, era muito famosa na televisão, ela gostava de pregar o Apocalipse, e um dia ela caiu na bobagem. Ela tinha uma audiência muito grande, estava fazendo muito nome em cima do programa de televisão que ela tinha no sábado de manhã. Todo mundo comentava. Eu não vou falar o nome dela porque não quero, né, difamá-la, mas eu lembro que ela era muito comentada porque ela estava fazendo data e tal, e um dia ela cometeu o erro de dizer que Jesus ia voltar em 1987. Olha, tinha gente que seguia ela como se segue um guru. Segue um guru. Aqui de São Paulo, capital de São Paulo. E eu falei, na época eu era novo ainda, né? Eu falei para os jovens, vai, calma, vai devagar. Não é assim não. Não vai beijar o pé dela não, calma. Se ela marcou uma volta, uma data, já era. Para mim, perdeu toda a credibilidade. Se marcou uma data, já não quero saber de ouvir mais sobre ela, porque é assim. Jesus disse para nós tratarmos aqueles que marcam a data da sua volta desse jeito, para a gente tornar anátema. Tá? Não vou deixar de amá-la, de respeitá-la como pessoa, até acredito que ela vai entrar no céu junto comigo, mas em termos de seguir, obedecer, aprender, para mim, já acabou, já era. E tanto é que depois disso que ela fez, e todo mundo ficou esperando que Jesus voltasse em 1987, Jesus não voltou, o programa de televisão dela foi assim, ó, a audiência. E ela não conseguiu pagar e saiu. Hoje não sei nem onde que ela está mais. Está viva ainda. Como ela, vi muitos outros. Muitos autores americanos. Antes de eu entrar no livro, eu preciso dar essa introdução. Tem autores americanos de livros que eu li. Apocalipse Now. Né? Apocalipse Já. Título em inglês, né? Apocalipse Now. Era referente daquele filme. Tem outro título muito famoso que eu li, tinha vários livros do autor aí, sobre Armagedon, a Batalha do Armagedon. Tinha vários.
alguns, a maioria americanos, escritores americanos. A nossa teologia apocalíptica, a nossa escatologia bíblica, lamentavelmente, é muito dos americanos. O brasileiro tem essa ilusão de que tudo que vem da América é bom. Não é, nem sempre. E muitas das nossas interpretações da Bíblia e do Apocalipse é baseada na cultura norte-americana. Na década de 70, 80 e 90, no começo da década de 90, nós tivemos a Guerra Fria, né? Que foi uma disputa, uma competição entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre o que se chamava na época de corrida armamentista, construção de bombas, de instrumentos bélicos, pesquisas científicas na área nuclear, tal. Então havia uma guerra, uma briga entre os Estados Unidos e a União Soviética. E na cosmovisão norte-americana, evangélica, cristã, protestante, a União Soviética era o anticristo. A União Soviética era o urso, eu me lembro dessa expressão, era o urso de Daniel com os três ossos na boca. E toda a cosmovisão, interpretação era baseada na Guerra Fria e na União Soviética. E o americano, né, capitalista, com um sentimento messiânico, né, um messianismo de raça escolhida, contra o grande Satanás, né, o grande anticristo que era a União Soviética. Então muitos livros e muitas teologias de seminário, livros de seminário, pregadores, ganharam muito dinheiro, ficaram famosos, foram entrevistados na televisão, basearam toda a sua teologia nessa cosmovisão, nesse ambiente militar tenso. Era um ambiente tenso, eu lembro disso. Havia aquela história, né, do botão vermelho que estava sobre a mesa dos dois presidentes da União Soviética e dos Estados Unidos, o botão vermelho. E se porventura alguém ameaçasse alguma coisa em algum lugar do planeta, eles apertariam o botão vermelho e acabariam com o planeta. Olha, foi uma loucura as décadas de 70, 80 e o início da década de 90, e eu passei por tudo isso. Eu me converti em 1979, eu me batizei em 1979. E quanta gente, pessoas que a gente fala assim, nossa, que coisa tremenda, que revelação. E depois você viu que era apenas, como dizem agora o ditado, né, era pastel de ar, pastel de vento. Então, com base, esse é o meu know-how. O meu know-how não é somente didático, de leitura, de pesquisa, mas é também desses ambientes. Eu sou da época em que a igreja evangélica era pobre, sem nenhuma significância para a sociedade. A igreja evangélica era perseguida, hoje não, hoje o status é outro. Hoje nós temos um presidente que casou com uma esposa da igreja batista, frequenta a igreja, vai receber oração, pá, pi, pu, né? Não existe isso. Mas eu me converti numa época que isso daí era impossível. E havia essa avalanche da cultura americana
E por que eu estou falando tudo isso? Praticamente eu estou tomando quase todo o tempo que eu tenho para falar sobre isso. Porque ainda hoje ainda, depois de 30 anos, 40 anos, ainda existe essa teologia do Apocalipse no nosso meio. Muita dessa teologia está na internet. Muitos estudos, muitos vídeos que eu já assisti, muitos textos que eu já li, ainda essa teologia norte-americanizada ainda está na interpretação do Apocalipse, né? Mas muita coisa já mudou. Então, para terminar aqui essa terceira aula do Apocalipse, eu quero que você pare e pense em tudo isso. Gostaria muito que você percebesse isso, porque o que eu estou falando eu não estou inventando, estou falando que é assim. É uma constatação, não é uma crítica também. Não estou criticando aqui no sentido atacando ninguém, eu estou dizendo que é assim. Se você chegar com essa mentalidade para ler o Apocalipse ou tentar entender o Apocalipse, você não vai conseguir. Não é que você não vai conseguir, você não mesmo vai se interessar. E como na maioria dos cristãos, eles acham que esse livro é muito pouco saboroso para estudar. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Esse é o capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Quer dizer, Deus deu a Jesus uma revelação, e Jesus pegou essa revelação, entregou na mão de um anjo, para que esse anjo levasse até João. Certo? Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, irá acontecer. Muitas delas já aconteceram, porque o Apocalipse tem profecias cumpridas também. Apocalipse que já se cumpriram, porque foi dito, isso aqui foi dito há 2000 anos atrás. Então nós temos 2000 anos de história a partir do que foi dito aqui. E nesses 2000 anos de história, muitas profecias aqui já foram cumpridas. Devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Eu falei quem era João, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Então o que João está nos dando veio por um processo, por uma cadeia de distribuição. Saiu do Pai, Deus Pai, foi para o Filho, do Filho foi para o anjo, do anjo para João, e de João para mim e para você. Né? A qual testificou da palavra de Deus e deu testemunho esse testemunho de Jesus Cristo, aquela história que eu contei do tacho de óleo fervente que quiseram fritar João em praça pública, né? Quem não ouviu, não assistiu, assista. De tudo quanto viu. Bem-aventurado, feliz, muito bom, é o que João está dizendo. Feliz, legal, muito bom aquele que lê. Aquele que lê, que é o que nós vamos fazer. E bem-aventurados, porque tem o que ler. Os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, o tempo do fim está próximo. E olha que João disse isso aqui há 2000 anos atrás. Se o tempo do fim estava
chegando ao final para eles, imagine para nós nos nossos dias. Eu vou parar por aqui, que Deus abençoe você que me acompanhou até agora. Deixa aí o seu like, né? Compartilha, por favor. E na próxima a gente volta e aí nós vamos entrar de vez nesse livro, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, foi muito bom. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal e que Deus te abençoe.